Sejam bem-vindos para a segunda parte do vídeo, apresentação do livro de Stephen C. Meyer, o regresso da hipótese de Deus, as três hipóteses, portanto, e nós tínhamos ficado, portanto, na definição de desígnio inteligente. Vamos passar agora, portanto, à parte importantíssima, em que o autor nos fala da regulação milimétrica, digamos assim, de todos os parâmetros. Recapitulando, sabemos que na física estudam-se 4 forças importantíssimas, que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força da gravitação. Há quem sonhe em fazer a reunião, sonho é a mesma palavra que eu utilizo, fazer a união de todas essas 4 forças, que é isso que, no fundo, Einstein tentou fazer, é isso que Stephen Hawking também, ao longo da sua vida, até morrer, tentou fazer, e é isso que quase todos os cientistas querem fazer, a união das 4 forças. E hoje existe um relacionamento um pouco complexo entre a teoria da relatividade e a teoria quântica, e os físicos não se conseguem entender, por isso temos 2 grupos de físicos. De um lado temos os físicos da teoria quântica, os físicos das partículas e os que estudam essa teoria e todos esses fenómenos, e do outro lado temos os físicos também da relatividade, e é difícil haver um entendimento porque essas duas, digamos assim, teorias ainda não estão unificadas, não se conseguiu fazer ainda. Tenta-se falar em, portanto, digamos assim, ondas gravitacionais que estariam ligadas com a teoria quântica, não é? Ondas quânticas, digamos assim, de gravitação. Isto é tudo um pouco complexo, mas isto temos que perceber, para perceber o livro temos que entender. Então, nessas 4 forças, o autor aqui nos fala da GUT, G-U-T, que é a grande unificação, a teoria da grande unificação, em que há uma alta precisão de afinação dos parâmetros, segundo Stephen C. Meyer. Então, o autor faz um desenho no livro que eu tirei a fotocópia, que eu achei muito importante trazer aos meus amigos, para não estar aqui a abrir o livro. Eu vou tentar mostrar isto aqui, o mais perto possível, portanto, da câmara. Isto é como se fosse uma pequena mesa de mistura. Portanto, quem é técnico de som, ou quem percebe de som, dá para compreender que isto é uma pequena mesa, e aqui temos, portanto, as pistas, não é, chamadas pistas, onde estão os potenciómetros, e cada um está de uma tal forma regulado, não é? Quem faz som sabe isso, numa mesa de som, muitas vezes temos ali tudo muito bem, portanto, regulado, digamos assim, tudo milimetricamente no sítio certo para o som, não é? Quem faz um check sound sabe disso. E aqui Stephen C. Meyer nos fala disso, que o universo é como uma mesa gigantesca de som, onde todos os volumes estão regulados milimetricamente. E o autor nos fala, portanto, de uma alta precisão de definição paramétrica nas constantes e nas leis da física. E isso é que é preciso ter em atenção. Falando da chamada segunda lei da termodinâmica, não é? Que é a lei que parte dos sistemas organizados para sistemas desorganizados, ou seja, o aumento da entropia, não é? Uma fórmula bem conhecida da variação da entropia do universo é maior do que zero, nos quer dizer que o sistema no universo, os sistemas tendem a ir do organizado para o desorganizado. Toda a matéria caminha para a desorganização. E esta lei é fundamental para explicar o desígnio inteligente. Porque nada pode vir do aleatório e organizar-se. É o contrário da teoria quântica, das flutuações quânticas, que nos diz que houve uma desorganização das partículas quânticas do nada, que ainda não se podiam formar, e que a uma determinada altura, sabe-se por lá porquê, elas começaram a organizar-se e formar vida. E é justamente contra isso que este autor, Stephen C. Meyer, nos vai falar ao longo do livro. Portanto, este vídeo é a melhor parte, meus amigos. Fiquem até ao fim, porque isto tem muita coisa muito boa para nós vermos. Portanto, o universo infinito, ou começos de vários universos infinitos. Raciocínio circular. Porquê que o autor aqui nos diz que é um raciocínio circular? É a mesma coisa que quando nós dizemos, por exemplo, o paradoxo do mentiroso, não é? Toda a gente é mentiroso.
menos eu, não é? Então, se toda a gente é mentiroso menos eu, então isso quer dizer que eu que estou a dizer que toda a gente é mentiroso? Não, quer dizer, se toda a gente é mentiroso, eu não vou dizer menos eu também incluo-me em toda a gente. Logo, se toda a gente é mentiroso, eu ao dizer que toda a gente é mentiroso, eu sou mentiroso. É um paradoxo circular. E porquê que eu estou a falar disso? Porque o universo infinito começa de um raciocínio circular ao dizer que o universo é infinito e vai criar outros universos infinitos que vão criar outros universos infinitos e que vão criar outros universos infinitos, e o autor nos fala de um raciocínio completamente circular que não tem pés nem cabeça, segundo Stephen C. Meyer, em que os efeitos aparecem depois das causas, em que aparecem efeitos sem causa, que viola completamente portanto, a lei da causa e efeito, não é? De Aristóteles, não é? E tudo isso é uma grande confusão na cabeça dos físicos, segundo Stephen C. Meyer, que nós agora vamos ver. E houve um livro importantíssimo de Charles Thaxton, The Mystery of the Life Origin, não é? Em que este autor nos fala precisamente da origem do universo como tendo ter tido um começo. E isto foi muito bem estipulado pelo matemático teórico do MIT, não é? Instituto de Tecnologias, Claude Shannon, que fala sobre a chamada informação, portanto, a importância da informação, que até ficou com o nome de informação Shannon, não é? Com o próprio nome do autor, em que para que haja informação tem que haver sempre uma entidade a criar a informação. Meus amigos, quando um computador é criado, há sempre uma mente que vai inventar o computador. Quando, por exemplo, uma planta de um edifício, tem que haver quem vai criar a planta. Portanto, que é a chamada causa eficiente nas causas de Aristóteles, não é? Portanto, tem que haver o arquiteto. E sempre que há alguma coisa, tem que haver sempre alguém que planeia. Desculpem, mas está um pouco calor. Alguém que planeia, tem que haver sempre um planejador, digamos assim. Então, aqui, na página 201, Stephen C. Meyer vai falar sobre o erro da teoria da auto-organização, que é aquilo que eu falei, portanto, na entrada do primeiro vídeo, da tal teoria que nos fala da autocriação, a primeira teoria, e Stephen C. Meyer nos fala do erro da teoria da autocriação, que se cria ela própria. Nada se pode criar por ele próprio. Um ser humano não se pode criar a ele próprio. Eu não posso criar a mim próprio. Eu tive que ter duas entidades que uniram-se e formaram, não é? Isto é a lei básica dentro da biologia, não é? Então aqui Stephen C. Meyer também nos fala sobre isso. 3 autores que vão falar do mistério da origem da vida, que critica a abordagem evolucionista, portanto, Charles Thaxton, Walter Brandley e Roger Holzer, vão falar da crítica evolucionista que não tem pés nem cabeça. E com isso o autor chega-nos à ligação entre a inteligência e a informação. Meus amigos, é isto que este livro é muito bom. É que Stephen C. Meyer nos faz a ligação entre a inteligência e a informação. Para que haja informação tem que haver inteligência. A informação não existe sozinha. E o que é que os evolucionistas, defensores das teorias quânticas aleatórias, das flutuações quânticas aleatórias, defensores dos multiversos, da teoria das cordas, vamos ver isso tudo, todos eles dizem que a informação cria-se por ela própria. Não, não é possível. Não se pode criar informação por ela própria. Porque a informação tem que ter alguém que cria essa informação, que põe essa informação nos parâmetros certos, que cria essa informação. E esta é a grande questão do livro. Como eu disse, tem que haver uma inteligência. E, portanto, as 4 cosmovisões, naturalismo, panteísmo, deísmo e teísmo, página 247, que sempre se enfrentaram, o autor nos diz que no teísmo, com o desígnio inteligente, é a melhor resposta que nós podemos ter. E o autor fala-nos na análise bayesiana, que eu vou explicar o que é o método de probabilidades condicionadas, que consiste em ser uma probabilidade de uma coisa dada à observação de outra. Página 261. O autor pega mesmo nessa análise e comprova a teoria do desígnio baseado na análise bayesiana. Portanto, depois temos Robert Dicke que nos fala que o universo infinito liberta-nos de ter de o explicar. O que é que isto quer dizer? Este autor, Robert Dicke, foi um ateísta
portanto convicto, dizia que termos que explicar um universo com o começo vai nos dar trabalho. Então o universo infinito liberta-nos de ter que o explicar. Fantástico. Então depois vamos ter as soluções de Stephen Hawking, Penrose e Ellis, que vão para as suas equações de campo da relatividade geral, e depois com o teorema de Borde-Guth-Vilenki vão apontar para um começo do universo. Eles estavam a trabalhar numa situação para poder explicar alguns teoremas matemáticos que pudessem explicar que o universo pudesse ser infinito, e chegaram exatamente à conclusão oposta. Com isso, os próprios autores analisaram a própria palavra inteligência, que vem de inter e logo, e que significa escolher entre. Portanto, a própria palavra inteligência significa escolher entre. Então, isso leva-nos, de facto, à comprovação que, para que haja informação, alguém teve que criar a informação. Este é um dos argumentos que o autor vai rebater várias vezes no livro. E é por isso que vamos agora ler, portanto, na página 295, eu vou ler, portanto, o que eu achei ser, para mim, a ideia central do livro. Eu achei que fosse a ideia central do livro. E vamos ver um silogismo de lógica com as suas premissas. E vamos ver aqui na página 295. Eu vou ler, para os meus autores perceberem. Portanto, na premissa maior, portanto, de Stephen C. Meyer, lemos: dado que o que sabemos sobre as características dos objetos inteligentemente concebidos, se um agente inteligente agisse para conceber o universo, poderíamos esperar que o universo exibisse a. resultados funcionais discerníveis como organismos vivos, que b. dependem de condições, parâmetros ou configurações de matéria afinados ou altamente improváveis. Segunda premissa, porque esta foi a premissa, segunda premissa, observamos b. condições, parâmetros e configurações de matéria altamente improváveis na afinação das leis e constantes da física e nas condições iniciais do universo, e estes parâmetros afinados a tornam a vida num resultado funcional discernível possível. Conclusão: temos razão para pensar que um agente inteligente agiu para conceber os parâmetros do universo. Página 295. Aqui para mim está, portanto, de facto, a ideia central de Stephen C. Meyer. A afinação minuciosa dos parâmetros requer uma informação minuciosa que requer um agente inteligente. Meus amigos, agora, rapidamente, há aqui algumas coisas que nós temos de ver. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Há aqui alguns conceitos que nós temos que perceber. Para nós entendermos o livro, há aqui alguns conceitos que o autor fala muitas vezes, e eu creio que é importantíssimo nós temos que saber estes conceitos. E eu tenho-os aqui todos, portanto, escritos, e nós vamos tentar então lê-los rapidamente. O autor fala-nos muito da teoria da panspermia. O que é que significa a teoria da panspermia? Que é a vida surgiu fora do planeta, por meio de... Portanto, os autores falam em partículas que deram origem a moléculas, que deram origem a micróbios, e que esses micróbios teriam vindo para a Terra no meio do meteoro e do Sol, ou teriam entrado na atmosfera da Terra e teriam dado origem à vida. Isso é a teoria da panspermia. Depois temos o universo antrópico, ou seja, o universo é igual em todas as direções que nós olharmos, seja qual for o ponto em que nós nos encontramos no universo. Depois temos, rapidamente, lei da especificidade, portanto, que eu tenho que explicar o que é, que significa, a lei da especificidade é a lei que designa o restabelecimento de um estado de desordem para o seu estado de ordem original. Matematicamente é a lei da termodinâmica ao contrário. Os evolucionistas usam muito este termo. Depois temos o uniformitarismo, o princípio do uniformitarismo, portanto, deixa-me ver onde é que está, que nos diz o seguinte: as causas não observadas de eventos passados supostamente são semelhantes a causas de eventos iguais observados no presente. Portanto, observa-se o presente para perceber o passado. Continuando rapidamente, ciência operacional. O que é que nós entendemos quando nós falamos em ciência operacional?
procura das causas e dos efeitos observáveis. Portanto, o autor usa muitas vezes aqui esta expressão. Ciência das origens. Procura das causas de eventos passados que não ocorreram mais. Não é? Que é a chamada cosmogonia. Também fala muito o autor sobre isso. Depois temos modelos, temos modelos macroevolutivo. Portanto, o que é o modelo macroevolutivo? Portanto, afirma que a vida se auto-organizou, a tal teoria da auto-organização, da matéria não viva, inorgânica. De acordo com este modelo, o primeiro organismo evoluiu de matéria sem vida pelo ajustamento acidental de matéria sem instrução de nenhuma mente superior ou organização de informação. É ainda a teoria da macroevolução que sustenta a ideia de que todas as variedades de formas de vida provêm de uma simples célula ancestral comum. Portanto, isso os meus amigos já sabem, não é? Pois, o gradualismo, que é a concepção macroevolucionista, mais comumente usada, sustentando, segundo Darwin e Stephen Hawking e Richard Dawkins, são os três que se opuseram ao desenho inteligente, sustentam essa posição. O gradualismo afirma que não necessariamente períodos muito longos de tempo para se completar o que é conhecido por formas de vida transicionais ou intermediárias, uma forma de vida intermediária e a macroevolução, um processo e a forma de vida em transição que possui algumas características, portanto, de espécies a que pertencem e alguns atributos que, afinal, a transformarão numa nova espécie. Portanto, isso é o gradualismo, portanto, processo lento que deu origem aos vários tipos de vida, não é? Pois temos também outra coisa que é preciso saber, o equilíbrio pontuado, que eu acho que é muito importante. Stephen Jay Gould, que foi um professor de paleontologia, que falou sobre essa teoria, da Universidade de Harvard, e o seu colega Eldridge, eles afirmaram, diferentemente, portanto, da macroevolução, pela falta de evidências dos registros fósseis, que novas formas de vida se criaram pela eclosão rápida de espécies que ocorreram em períodos de tempo relativamente curtos, em geral, centenas ou milhares de anos, em oposição aos milhares, bilhões e bilhões de anos exigidos pelo gradualismo. Portanto, tem mais uma teoria que precisamos de entender. E, por fim, a extase. E este aqui é preciso mesmo perceber o que é isto, que é, porque o autor fala muito sobre isso, que é as formas de vida permanecem dentro dos seus próprios limites genéticos por períodos muito longos de tempo. Vou repetir, as formas de vida permanecem dentro dos seus próprios limites genéticos por muitos períodos de tempos longos. Porquê que eu fiz essa pequena paragem? Porque é importante sabermos esses conceitos, senão depois também não conseguimos, portanto, perceber o resto, não é? Então, vamos rapidamente, passamos então ao multiverso. O autor fala-nos aqui do multiverso, portanto, pelo naturalismo exótico, lá está, por isso é que eu li, não é? Que é domínios desconhecidos para lá do nosso universo. Bom, o naturalismo exótico nos diz, para lá da singularidade, para lá do universo criado, há domínios que nos são vedados, e isso é que é a teoria dos multiversos. Não podemos saber, mas teorizamos, conceptualizamos, não é? Conjunturas, digamos assim, e criamos multiversos. E então, o autor, Stephen G. Meyer, faz uma crítica muito importante a Denis Lamoureux, que era adepto da teoria do evolucionismo teísta, página 316. As leis da física e as constantes não criaram a vida. Vou repetir. Portanto, em resposta a Denis Lamoureux, adepto da teoria do evolucionismo, página 316, as leis da física e as constantes não criaram a vida, nem gerem sistemas complexos, mas representam estados ou constantes. Isto é para os físicos. Não geram sistemas complexos da informação. 320. Stephen C. Meyer. Depois temos a teoria clássica da informação, que nos diz a quantidade da informação presente numa sequência é inversamente proporcional à probabilidade de ocorrer a sequência. Página 320. Mais uma coisa importante para nós percebermos. Então chegamos ao teísmo com inferência. Página 339. Espero que não esteja muito complicado, meus amigos. Estou a tentar simplificar o mais possível. Portanto, que é a afinação dos parâmetros do universo. P339. Então, temos aqui a mutação aleatória e temos a seleção natural. E Stephen C. Meyer explica que esses dois parâmetros não explicam a organização complexa da informação para a origem da vida.
página 362, 363. O naturalismo exótico é utilizado para explicar a afinação do nosso universo ao multiverso sem ter fundamentos. Página 363. Antes, pelo contrário, temos um universo cachimbo dourado, que eu já expliquei no primeiro vídeo, página 364, altamente organizado, com informação muito bem organizada. Então, temos aqui dois modelos para refutar Deus na origem do universo, segundo os macroevolucionistas, segundo os adeptos do multiverso, os adeptos da cosmologia inflacionária. Há aqui duas grandes teorias que explicam, portanto, a origem do universo sem ter sido criado, que é isso que é importante nós vermos. Temos, primeiro, a cosmologia inflacionária, de Alan Guth, Paul Steinhardt e Arches Linde, que nos explicam que houve uma inflação aleatória e gigantesca que criou toda a matéria e a energia. E depois, por fim, temos um novo sistema, novo já não é novo, mas é um dos últimos sistemas, que é um sistema de dimensões, que é a chamada teoria das cordas, na página 364. Mais para a frente iremos ver. Bom, mas podemos já ver. A teoria das cordas nos diz que existe pelo menos 10, porque depois foram feitos cálculos matemáticos, chegaram até a bilhões até de dimensões, em que existe pelo menos 10 dimensões que estão enroladas entre si e que é tão microscópico, tão no domínio das partículas atómicas, muito mais além das partículas microatômicas, muito dentro do domínio da teoria quântica, que esses enrolamentos, a partir desse domínio, já não existem pontos de partículas, existe sim cordas. Então, em vez de serem pontos, as partículas estão todas unidas por meio de cordas, já não existem partículas, e são essas cordas em vibrações que criam, portanto, isso é um sistema complexo, tem uma matemática complexa e que explica que existe, então, digamos assim, as cordas que dão origem a toda a matéria e toda a energia do nosso universo. E agora, o que é que o autor Stephen C. Meyer faz? Vai buscar a navalha de Ockham, a famosa navalha de Guilherme de Ockham, que nos diz: quando se tenta explicar um fenómeno, devemos evitar, quando possível, multiplicar as entidades teóricas, escolhendo sempre as hipóteses mais simples. Um dos nominalistas cientistas, digamos assim, filósofos, não é? Da escolástica, que explicou a escolástica tardia, que explicou a famosa navalha de Ockham, que muitos cientistas defendem, por isso é que o Stephen C. Meyer falou disso, muitos cientistas defendem, e que nos diz que a explicação mais simples, mais rápida, mais fácil, é melhor do que conjunturar uma série de coisas, de conjunturas que não têm explicação para poder criar uma teoria para evitar outra teoria. Ou seja, para não falar do desígnio inteligente, de uma inteligência superior, vai-se então falar em bilhões de universos enrolados, não é? Por cordas. Portanto, é uma loucura total que se fala, mas que tem matemática, atenção, tem explicação, tem matemática, mas que se fala de uma loucura super complexa que não tem, que os próprios matemáticos não conseguem explicar, como aliás a teoria quântica ainda não se consegue explicar na sua totalidade, para explicar, portanto, para evitar o argumento do desígnio inteligente. Então, chegamos, a teoria das cordas precisa afirmar numerosas entidades teóricas, puramente hipotéticas, página 374, e inobserváveis, página 375. Então, o autor nos leva a dizer que flutuações quânticas aleatórias, cuja vasta maioria geraria universos sem vida, segundo a teoria, bilhões de universos que se criariam em bolhas sem vida, nada vem do nada, página 377. É uma hipótese muito mais difícil de se crer do que um agente inteligente fora do espaço e do tempo. O próprio LHC, colisor de protões, de partículas, nunca descobriu as tais partículas, os gravitões e os gravitinos, que os teóricos das cordas constantemente põem nas suas equações na teoria das cordas. O próprio Stephen Hawking explicou um universo sem começo, singularidade. Meus amigos, singularidade é o ponto em que, normalmente, por exemplo, um buraco negro, segundo o que eles dizem, não é? Tem o horizonte, tem o seu horizonte, e depois, dentro da própria, digamos assim, podemos dizer, dentro dessa própria depressão quântica, que cria
uma ruptura tão grande, por causa que a massa atingiu uma densidade tão grande que ela cria um género de um buraco, não é? Por isso é que chamaram muitas vezes buraco a isso, e que existe um ponto onde as leis da física já não funcionam, já não existem, que é a tal singularidade. E Stephen Hawking, durante a sua vida, vamos ver depois no fim nos livros, tentou rebater, primeiro falou da singularidade e depois tentou rebater essa singularidade, dizia que ela não existia. Então, inventaram uma série de coisas. E o próprio Stephen Hawking, muito bem aqui na página 389, segundo as palavras de Stephen C. Meyer, ele diz que Stephen Hawking teria explicado um universo sem começo, sem singularidade, com um esquema e uma manipulação matemática usando uma representação de números matemáticos chamados números imaginários. Quem estuda matemática avançada sabe o que é que eu estou a dizer. Tempo imaginário, I e um T, significa é um número imaginário matemático que pode preencher, digamos assim, como é que eu posso explicar isso de uma forma simples? Coisas em falta, dentro de uma equação, coisas em falta. E foi muito bem utilizado por Stephen Hawking para explicar os modelos. Ou seja, os matemáticos muitas vezes recorrem a matemáticas avançadas, não é? Que não é toda a gente que sabe, para tentar explicar teoremas e muitas vezes confundem as suas próprias teorias com isso. Portanto, foi uma própria manipulação das palavras de Stephen C. Meyer. Portanto, todos os modelos cosmológicos quânticos têm um limitar de números de soluções. Portanto, segundo Stephen C. Meyer, não é? Portanto, e o próprio físico Lawrence Krauss, que Stephen C. Meyer fala muitas vezes, até na introdução do livro, que inclusive em conferências teve várias vezes debates com esse físico, que ainda está vivo, não é? E que explica num livro Universe from Nothing, Universo de Nada, que o universo surgiu de nada, página 409. E com isso fala, portanto, na chamada reificação, que é a falácia de concretude deslocada, ou seja, que são tratados os conceitos matemáticos como se tivessem substância material e uma eficácia casual. Meus amigos, a matemática não pode substituir os feitos da realidade. A matemática é uma ciência exata que muitas vezes como é que eu posso explicar? Ela é muitas vezes usada também de uma forma abstrata. Não podemos dizer a matemática criou, eu não posso dizer a matemática criou o universo, isso é impossível. Eu posso dizer a informação que encontramos no universo, que compõe a matéria, a energia, o espaço e o tempo, tem uma quantificação de informação e, por meio da matemática, eu posso fazer posso descifrar essa informação, mas não posso substituir o ato de existência dessa informação pela própria matemática. Isto é a mesma coisa que dizer que eu estou na sala de aulas, em vez de ser o professor que me está a ensinar, portanto, a matemática ela é que está a falar comigo. Não, eu não posso dizer isso. É isso que eles querem dizer. Não. O professor ensina-me a matéria e eu vou entender a matéria por meio de raciocínios e exercícios, não é? Mas não posso entender, a matemática é abstrata, não é uma entidade física, não é uma entidade existencial, digamos assim. Portanto, com isso, chegamos à teoria do tunelamento quântico, página 416, em que o autor nos explica a origem do universo por meio da teoria do tunelamento quântico. E aí é um filme muito interessante, meus amigos, que até podem ir ver no canal Hollywood. O filme tem o nome de Interstellar, não sei se alguém já aqui viu, Interstellar, e vemos o final do filme em que o herói do filme, que depois de ter atravessado uma depressão quântica, não é? Eles chamam o nome, agora já não me recordo, o nome que eles chamam aquilo, é um tunelamento, género de um tunelamento, que este autor vai parar a um sítio, que foi um sítio criado, digamos assim, com todas as hipóteses do tempo. Todos os instantes do tempo estão ali criados e o autor está ali a vaguear no meio daquilo tudo e escolhe um instante do tempo, por exemplo, da sua própria vida, não é? Mas aquele é infinito. E então isso significa que a teoria do tunelamento quântico, por meio da multiplicidade de hipóteses, explicaria a origem da vida. E com isso chegamos a uma coisa muito bem observada aqui por Stephen C. Meyer. Não sei se isto está a ficar complicado, isto já está quase no fim. Deixa-me ver quanto tempo é que está ainda. Em que nos fala da função de onda. A função de onda na teoria quântica é a função que faz, portanto, quando nós fazemos a observação, a onda colapsar, não é, digamos assim,
e que isso requer que és um observador para observar o fenómeno quântico, mas isso na teoria quântica é normal, porque o homem faz a observação dentro dos seus parâmetros dos fenómenos quânticos, não é? Microscópicos quânticos. Mas no universo não se pode levar essa função de onda, como diz o autor, não pode levar essa função de onda para uma função quântica cosmológica, que é isso que esses autores dessas teorias dizem. Existe uma função de onda quântica cosmológica. Então isto, segundo Stefan Cimeira, requer também um observador cosmológico, um observador que esteja acima do cosmos para fazer a observação quântica, para fazer colapsar a onda. Estão a perceber? Quem estuda quântica percebe onde é que eu quero chegar. Portanto, na página 433. Por fim, temos a IMM, Interpretação de Muitos Mundos, página 435. Vou andar depressa que já estamos no fim. Depois temos os processos naturais, que o autor faz aqui uma pequena equação, PN igual barra E, que quer dizer entidade inteligente, e a energia aqui quer dizer que o processo natural, PN, não gera informação. Para gerar informação tem que haver um processo de um ente inteligente. Então aqui PN barra negativa E, que é energia, e depois PN barra positivo E, que é igual a ID, que é inteligência e design inteligente. Então, postular um processo materialista para explicar a vida é o mesmo, portanto, postular um processo materialista para explicar a vida é o mesmo que dizer que a matéria e a energia precisam explicar como se originaram por elas próprias, organizaram a vida. Então vão perguntar à própria matéria e a energia para ver se elas respondem. Elas não vão responder, não é? A matéria não vai responder de certeza. Mas elas não falam, nem têm inteligência, nem portanto, não têm inteligência própria, nos diz aqui Stefan Cimeira. Então, na conclusão do livro, o desígnio aponta para a evidência para uma organização, informação da vida e do universo, de uma grande mente por detrás do universo para explicar a complexidade da informação nos organismos vivos e na complexidade do universo. Página 477. Meus amigos, esta é a conclusão. Esta, portanto, é a conclusão do vídeo. Não sei se eu vou ter tempo de falar sobre os livros, mas se eu não fizer, eu vou fazer um vídeo pequeno para apresentar os livros, que será a parte número 3. Um abraço.